TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite, gente. Eu tô até emocionado, né? Porque a gente está saindo de uma noite escura, né? Desse planeta. As coisas foram complicadas, né? E o fato de a gente estar podendo voltar a trabalhar e, como eu falei para a Rosarinha agora, tinha que ser aqui, né? Em Portugal, em Lisboa, tinha que ser nas jornadas, que foi um trabalho, uma construção do seu Orlando com a doutora Marlene, e que foi, eu acho que ainda é fundamental para o movimento espírita na Europa, né? Eu lembro uma vez, eu estava no Porto, eu ia fazer uma palestra no Centro Espírita lá, e eu estava, na hora da prece, concentrado, né? E eu ouvi, o Espírito falou muito claramente para mim, né? Falou, a porta de entrada do Espiritismo na Europa é Portugal. E a gente não pode nunca deixar de estar atento para isso. E a doutora Marlene sabia disso muito bem, né? O senhor Orlando sabia muito bem disso, ele veio amando, né, da espiritualidade para aqui, voltou para Portugal e estava no Brasil. E a gente poder fazer parte desse trabalho é um privilégio, né? Todos nós, a gente que está aqui, vocês que estão sempre apoiando o Grupo Espírita Batuíra e as jornadas, né? Eu lembro que eu falei, doutora, não vai dar para a gente fazer essas jornadas todo ano, né? Ela falou, tem que ser todo ano. E até hoje, né, 16 anos depois, estamos nós aqui, graças a Deus, para fazer esse trabalho, comer bacalhau, ser feliz, né? É a minha alegria. Você sabe que eu aprendi a fazer bacalhau lagareiro porque eu não podia vir a Portugal, né? Então eu falei, eu vou me virar sozinho, né? Deixa eu tirar aqui, estou com cabelo. E aí, lembrando até das dificuldades que nós somos os incompetentes, não a espiritualidade, né? E das dificuldades que nós sofremos e que nós passamos depois do desencarne da doutora Marlene, e eu me dediquei um tempo a estudar esse assunto, a terapia do perdão, né? Porque eu estava precisando. E recebi algumas orientações da doutora Marlene, depois via e-mail transdimensional, né? Porque ela manda as mensagens, quando ela precisa falar comigo, ela acorda o Roberto Lúcio de manhã cedo, e o Roberto Lúcio é médium, e ele psicografa e me manda, né? Tá certo que cada 3 é 2 duras que ela me dá, mas vale a pena, porque ela me mostra o caminho. E aí ela me ajudou bastante a entender isso que eu vou tentar dividir com vocês hoje, que é essa terapia do perdão, tá? Bom, a vantagem da gente falar aqui em Portugal é o idioma, né? Apesar de que eu tenho assim, a impressão de que o português europeu e o português brasileiro se distanciaram bastante, a alma do idioma é a mesma. E eu vou trazer para vocês algumas das definições que eu peguei no dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, da língua portuguesa, que eu acho que é o melhor que tem lá no Brasil. E aí a gente falar de alguns temas que eu acho que são importantes quando a gente fala do perdão. O primeiro deles é o arrependimento. E lá no Aurélio está escrito que arrependimento é o ato de arrepender-se, pesar sincero de algum ato ou omissão. Eu grifei o sincero porque, assim, aí é que está o grande ponto de tudo que a gente vai falar aqui. É a sua consciência íntima, daquilo que você sente. Tudo que faz, que é importante, que faz diferença na sua vida, é o que vem de dentro do seu coração. Não adianta nada você falar uma coisa que você não está sentindo, não adianta nada. Você chega aqui e fala assim, eu gosto tanto aqui de Portugal, não sei o quê, eu acho tão legal aqui, aí depois chega lá e fala assim, putz, não quero ir lá, é muito chato. Quer dizer, quem que você está enganando? É você mesmo? O que você sente tem que ser o que você faz. Aquilo que passa na sua alma tem que ser aquilo que é expresso no seu cotidiano. Senão, a gente está criando uma distócia, uma alteração que é impossível de você conviver com você mesmo numa situação dessa. Então, eu acho que o grande ponto é esse. Eu consigo saber o que vai na minha alma e eu consigo assumir isso
na minha vida cotidiana é o que eu manifesto sinceramente, então aí tá tudo certo, né? E essa manifestação sincera não precisa ser aquele, você encontra uma pessoa que você não gosta, que você tem a sua dificuldade com ela, aí a pessoa vai te cumprimentar, você fala assim, não vou te cumprimentar porque eu não gosto de você. Não estou falando isso. Né? A gente pode omitir, mas não mentir, tá certo? Porque nós não estamos ainda naquela fase de ter a gente não sabe amar incondicionalmente, a gente cobra as pessoas das coisas, a gente esquece de se cobrar às vezes, então tem esse detalhe, tá? Mas se o meu pesar for sincero, então eu estou arrependido. O arrependimento, eu acho que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque o que é arrepender-se? É perceber que errou. Não é? É fazer o diagnóstico do seu engano. E isso é uma das coisas mais importantes. Porque se você não perceber que você errou, você não consegue consertar. Se você não perceber que você errou, você não vai aprender o que é o certo. Por isso que em qualquer situação, e deve ter alguém aqui envolvido com a pedagogia, com o ensino, professores, sabem muito bem disso. A gente só aprende errando. Por quê? Porque o erro é tentar fazer certo. Não é? A palavra pecado, o significado da palavra pecado é errar o alvo. Como é que você pode errar o alvo se você não tentou acertar? E se você vai querer acertar o alvo, você tem que tentar. E para você tentar, você vai errar. Então, não tem como evoluir sem errar. E se você erra e não percebeu o que errou, você vai continuar errando, sem perceber que aquele é o caminho errado. Então, é o processo pedagógico de evolução. É tentar, errar, arrepender-se, corrigir o erro. Não tem como eu aprender de outro jeito. Para tudo que eu for aprender na vida, eu preciso do treino. Não é? Se aprendeu a dirigir, só o treino vai fazer com que você dirija bem. No começo você vai errar, não vai conseguir estacionar, dá aqueles arranhãozinhos no carro, pega a guia a roda na guia. Bom, faz parte do processo. Agora, se você não quiser errar, você vai ficar congelado. Porque não tem outra maneira de evoluir sem tentar. Agora, se errar é inevitável, né? O erro vai acontecer sempre, o que eu faço com o meu arrependimento é que vai fazer a diferença na minha vida. Né? Porque perceber que errou, a gente consegue perceber mesmo quando a gente não quer admitir. Às vezes você faz alguma coisa e você percebe que deu tudo errado, mas você é orgulhoso demais para dizer que você fez errado. Né? É orgulhoso demais. Eu não sei se com vocês acontece isso, mas assim, ir lá para pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa. Na hora que você vai falar, olha, me desculpa que eu pisei na bola com você, que eu agi errado com você, na hora que vai falar, parece que entala aqui o desculpa, ele não sai. Né? Minha avó falava assim, cospe a palavra que sai. Fica entalado aqui, né? Bom, não consegue falar. Aí você dá uma risadinha, bate nas costas. Aí fala, não, eu já pedi desculpa. Pediu nada. Você deu uma enrolada nele. Você foi lá, por quê? Porque o orgulho é que está aqui na sua garganta e não deixa o perdão passar. A palavra me desculpa passar. Porque você vai achar que você está se diminuindo. Mas isso eu aprendi com a minha mãe, sabe? Ela sempre fala para mim, ela fala, tem que ter mais força e mais coragem para admitir que errou do que para se fazer panca de vencedor. Né? Se fazer é muito mais fácil do que ser. Então, se você consegue admitir que errou, se você consegue pedir desculpas, é sinal de força, de fortaleza, e não de fraqueza. Ao contrário. Né? Só que não é para quem quer, é para quem pode. Não é? E esse processo é que a gente tem que fazer, porque mesmo assim, eles falam assim, nossa, o Décio está falando isso, ele deve perdoar todo mundo. Estou longe disso. Mas assim, o fato de eu saber, às vezes é pior, porque eu percebo o tamanho da minha insignificância. Né? Falo assim, nossa, eu não consigo nem fazer isso. Eu falo, parece tão fácil. Falar é fácil, fazer não é tão fácil assim. E mesmo eu sabendo que tem a ver com o meu orgulho, com a minha vaidade, eu fico nessa armadilha.
Mas, pelo menos, eu já sei onde eu estou. Eu tenho consciência da minha situação. E o treino vai fazer com que um dia eu passe por essas situações. Primeiro eu vou conseguir perdoar, para depois eu não me magoar, que é o ponto, né, final desse processo de aprendizado, que é o aprendizado do amor incondicional. O Chico falou certa vez que perdão era coisa de espírito ainda primitivo. A pessoa falou, nossa, mas Jesus falou para... Pois é, mas a gente precisa perdoar porque a gente se magoa. Se você amar incondicionalmente, você não magoa, se não magoa, não precisa do perdão. Então nós vamos chegar num ponto que não vai precisar. Uma imagem que eu faço é de criança pequena, né? Você pega o teu filho de 2 anos e ele quebra alguma coisa tua que você gostava, você vai bater nele e pôr de castigo? Não, porque você sabe que ele não fez aquilo porque ele queria. Ele fez porque ele não tem mobilidade, porque ele não tem consciência. Você não chega a ficar magoado com o teu filho. Você fica chateado que quebrou, mas você não fica bravo com ele nem magoado. Esse é o ponto que a gente vai chegar. É o ponto que Jesus deve ter olhado para a gente com esse olhar. Olha, perdoa eles, pai, eles não sabem o que fazem. Não sabemos até hoje. Já passou 2000 anos. Né? Imagina naquela época. Tá? Então, primeiro, o ponto de partida de toda essa conversa é o arrependimento. Tá? É esse pesar sincero. Tá? E aí, está lá no Aurélio também que arrependimento é mudança de deliberação, que, na minha opinião, é o passo seguinte do arrependimento. Porque o arrependimento é tomar consciência. Mudar a minha deliberação já é um ato de bravura, que vem depois da percepção do erro. Tá? Mas estava lá no Aurélio, eu coloquei aqui. Então, a gente tem que se arrepender? Não, a gente precisa se arrepender. Né? Eu tenho uma cunhadinha que ela tatuou no pé dela assim, eu fiz uma tatuagem, né? Ela é toda jovem, bonitinha, escreveu assim, viver sem arrependimentos. Você gostou? Não gostei. Você não gosta de tatuagem? Não, eu não gosto de tatuagem, mas não é por causa disso. Viver sem arrependimentos é viver sem aprendizado. Viver sem arrependimentos é congelar, né? Se congelar no seu orgulho e na sua vaidade. Eu não levo desaforo para casa. Você não erra nunca, não leva desaforo para casa. Você sabe o que é o desaforo? É uma pedra de gelo de 1 tonelada. Então, se você não leva o desaforo para casa, você vai ter que quebrar ele lá na hora, com a mão. Não vai conseguir, vai sair todo quebrado. Agora, como ele é uma pedra de gelo, leva o desaforo para casa. Se tiver calor, antes de chegar, já derreteu. Não precisa nem ter um armário para guardar desaforo em casa, porque não tem, ele vai embora. Então, pode reparar, às vezes que você usou o seu orgulho e a sua vaidade para bater de frente, para não levar o desaforo para casa, produziu situações que, às vezes, até hoje, elas estão trazendo dividendos. Porque fica aquela mágoa, que fica aquela cicatriz, e aquele seu orgulho fica se ressentindo. Você fica ressentindo, sentindo de novo, o tempo todo, aquilo que o outro fez. E aí, quando essa situação acontece, tanto faz se você estava certo ou errado. Tanto faz. Então, a gente está chegando num outro ponto importante dessa questão. Não importa se eu que cometi o erro e vou me arrepender, ou se a pessoa fez alguma coisa contra mim que me fez mal. Tá certo? Se eu gerar mágoa, a mágoa é o veneno que eu tomo, esperando que o outro morra. Eu que estou tomando veneno, mas o outro não está morrendo. Mas eu estou tomando veneno. Então, o veneno me intoxica, me faz mal, e o outro vai ficar mal ou não se ele aceitar o seu convite para essa situação. Porque, assim, é uma dica do mal agora que eu vou dar. Se você não gosta de alguém, diz para ele que você não gosta dele. Porque senão, se você não gosta dele, mas toda vez que você encontra ele, você trata ele bem, ele vai gostar de você. E aí só quem vai sofrer com o ódio é você. Então, se você quiser que ele sofra também, diz para ele que ele não gosta de você, e se ele passar a não gostar de você, você diz para ele que não gosta dele. E se ele passar a não gostar de você, aí ele produz veneno dele. É a única chance que você tem de atingi-lo. É fazendo ele não gostar de você. Então, haja, não é?
É a dica do mal. É claro que eu não recomendo que você faça isso. Então, a gente precisa se arrepender. Enquanto a gente está aprendendo, por quê? Porque enquanto a gente está aprendendo, a gente vai errar o alvo. Enquanto a gente errar o alvo, a gente vai ter coisas a reparar. Tá certo? Então, se eu tiver num processo de aprendizado, e nós estamos, tem um filósofo brasileiro, Beto Roden, que ele diz que nós somos seres crepusculares, que a gente já não está no insciente absoluto, na treva do insciente, mas a gente não chegou na luz do onisciente. Nós estamos no caminho, então somos crepusculares, a gente nem está totalmente ignorante e nem sabe tudo. Por isso que eu digo que nós não somos imperfeitos. Por quê? Quem que nos criou? Foi Deus. Deus é perfeito, vai criar coisa imperfeita? Não, então nós somos perfeitos. Então por que a gente faz tanta coisa errada? Porque nós somos incompletos. A gente está no processo de aprendizado. Então essa incompletude gera consequências. E as consequências servem para quê? Para aprender. Entende? Então é assim, sabe aquela bandejinha com o copinho de café que a gente põe água para tomar depois do passe? Eu acho que cada um de nós é uma bandejinha cheia daqueles copinhos. Quando a gente nasce como espírito. A gente nasce com os copinhos todos vazios na bandeja. Cada copinho tem um defeito, um vício. Por exemplo, a usura, né, que chama? Quando você é pão duro? Usura. Está lá escrito lá. Aí, conforme você vai aprendendo a caridade, você vai aprendendo a doação, que é uma coisa que te faz bem, que dá às vezes é mais do que receber. E aí, conforme você vai aprendendo, o copinho vai enchendo. Quando o copo estiver cheio, está escrito lá, benevolência. Não tem mais a usura, acabou. Então, como disse Santo Agostinho, não existe mal. O mal é a ausência do bem. Existe o bem. Isso também resolveu um problema sério para mim, porque como é que Deus, infinitamente bom e justo, fez o mal? Não fez, porque o mal não existe. Quer dizer, ele existe como efeito, é igual à escuridão. Escuridão é a ausência de luz. Se eu acender um fósforo, acaba a escuridão. Mas nenhuma escuridão vai apagar uma luz. Porque o que existe é a luz. Né? Então é a mesma coisa. O que tem de errado em nós são as coisas que nós ainda não aprendemos. São os nossos copinhos vazios. E aí, conforme a gente vai enchendo o copinho, tem uns que estão pela metade, tem uns que estão no comecinho, tem uns que estão bem vazios ainda. E esse aprendizado diário é que vai fazer com que a gente vá encher os copinhos. O dia que todos os copos estiverem cheios, a gente não tem mais nada para resolver. Está tudo pronto. E aí a gente vai estar frente a frente com o Pai, com a criação. Né? Esse processo de encher os copinhos depende dos nossos arrependimentos. Porque vai fazer com que a gente faça o diagnóstico de qual copinho está vazio e o que é que precisa pôr naquele copinho para ele ficar cheio, para ficar tudo certo. Tá? Então, enquanto a gente estiver nesse processo, a gente vai precisar do arrependimento. E quando que vem o arrependimento? Se a gente tiver a consciência, sempre que a gente errar. Tá? Mas, para isso, a gente não pode ter orgulho, porque o orgulho não deixa você admitir que errou. Né? Isso acho que a pior tragédia que tem é essa. Porque você faz errado porque você tem que fazer, porque você está tentando acertar. Mas aí você percebe que errou. E aí o que você faz? Finge que não está entendendo. E aí começa a terceirizar a culpa. Todo mundo errou, menos você. Não é? É meio arco-reflexo isso. Eu faço muito isso. Às vezes, depois que eu paro para pensar, nossa, mas foi tão claro que eu que fiz a burrada, né? Por que eu estou tentando dizer, mas também não sei quem fez tal coisa, não sei quem... Mas e daí? Mas eu que pisei na bola. Né? Então, essa admissão, ela é muito importante. Mesmo que no dia seguinte eu não consiga falar, me desculpa, fique entalado. Mas pelo menos eu admiti o meu erro para mim mesmo e para Deus. Né? Eu mesmo e Deus com o travesseiro à noite. Né? Dizendo assim, puxa vida. E aí no outro dia você vai lá, bater nas costas, dar um sorrisinho, oferecer um café. Já é melhor que nada. É o que temos para hoje. Vamos lá, vamos ajudar. Aí a gente vai melhorando, porque vai desmistificando também essa história. Sabe? E
é o diagnóstico do erro. Isso é o mais importante. Sabe que o Paulo César está aqui também, em medicina não se faz nada sem o diagnóstico. Né? A nossa tarefa precípua é diagnosticar. E isso vale porque, se você não tem ciência do erro, não tem como consertá-lo. É isso. Basicamente é isso. Aqui é o diagnóstico do erro, chama arrependimento. Tá? Aí vem a reparação. O que é reparação? Ato ou efeito de reparar. Satisfação que se dá a outrem por um malefício ou prejuízo moral ou material que se lhe causou. Essa é a história que você entala aqui, não é? Que é o ato de reparar. Muitas vezes a reparação não vem com um discurso bonito. Não adianta, é como eu disse, não adianta nada eu chegar lá e fazer um discurso, às vezes até público, de pedida de desculpas, se o meu coração está falando assim, eu vou falar que eu estou perdoando, mas não quero mais ver a cara desse cidadão na minha frente. Não adiantou nada, quer dizer, para você, pode adiantar para os outros, mas para você não adianta nada. Você continua destilando o seu ódiozinho e se intoxicando a sua alma com aquela mágoa lá. Né? Se ressentir é ressentir de novo o que é ruim, mágoa vem de má água, né? Que é a água podre que você está tomando e ainda está achando que vai resolver alguma coisa, né? Que você vai prejudicar o outro por causa disso. É também ação de se retratar ou desdizer de afrontas ou ofensas dirigidas injustamente a alguém. Né? Eu não sei, com marido e mulher já é difícil às vezes. Às vezes na hora eu falo, pisei na bola, né? Ela vai ficar brava comigo. Aí depois tem que pedir desculpa. Né? E a gente fica naquela, parece coisa de criança, né? Fica naquela disputa de poder, assim. Não vou pedir desculpa. Não posso dar esse mole para ela. Eu que errei. Ela é obrigada a morar comigo, né? Então é melhor eu pedir desculpa, pelo menos para ela. Porque é recíproco, né? Você tem que morar com ela e ela com você, né? Então tem essa história, né? Eu digo assim que nunca ninguém beijou um sapo e virou príncipe. Mas todos os príncipes que a gente beija viram sapos, né? É só casar com ele, né? Assim, no dia seguinte está lá, ele babando, com a barriga... faz parte, é assim. Eu falo que lá no Brasil só tem os casamentos a bruxa com o traste. Né? As mulheres chamam os maridos de traste e os maridos chamam as mulheres de bruxa. As bruxas adoram os trastes e os trastes adoram as bruxas, ficam sempre juntos. Né? Então, a retratação ela é uma coisa que faz bem. Faz bem. É libertador. Isso eu posso dizer de experiência própria. Às vezes que eu consegui, né, botar o meu orgulho na geladeira e chegar lá e falar, preciso falar com você. O que você quer agora? Eu quero te pedir desculpas, porque eu parei para pensar e eu errei aqui, e eu entendo muito bem a sua reação. Porque se fosse eu, talvez tinha feito pior. Virou meu amigo. Né? Virou meu amigo. Eu tinha um problema, vai para o YouTube? Eu tinha um problema com meu cunhado. A gente vivia brigando, né? Isso que... Bom, deixa eu falar. A gente vivia brigando, pois meu cunhado teve um problema de saúde sério. E eu fiquei, sinceramente, preocupado com ele. E ele morando em São Paulo, e eu em Campo Grande, não sei o quê. No final deu tudo certo, graças a Deus. Parecia que era um câncer, no final não era. E eu fui lá para vê-lo, e depois ele se recuperando da cirurgia, e não sei o quê. No final, ele me abraçou, ele falou, eu amo você. E olha, eu fiquei pensando, como é que eu tinha coragem de brigar com esse cara? Ele casou com a minha irmã, ele me deu 4 sobrinhos maravilhosos. Né? Eu achava até que a minha irmã e ele tinham que mudar para o Acre, para povoar aquele lugar, né? Porque 4 filhos. Né? Mas depois eu tive 3, então não posso falar muito, né? Tem que ficar quieto. Mas hoje eu fico... frequentemente eu penso nele e falo assim, será que ele está bem? Será que está tudo bem? Às vezes eu mando um WhatsApp para ele, a gente nem tinha contato no WhatsApp. Olha que legal. Então não foi só que eu ganhei uma pessoa, o afeto de uma pessoa, é mais que eu me livrei de uma mágoa, que ficava me enrolando. Toda vez que eu pensava na minha irmã, nos meus sobrinhos, eu pensava nele e me trazia uma sensação ruim. Por quê? O que ele fez contra mim? Nada, tudo orgulho. Orgulho besta,
vaidade, coisas superficiais e que acabam intoxicando as pessoas e fazendo com que a gente perca oportunidades de convivências fraternas, felizes, né, que trazem prazer de estar vivo. E mais do que isso, depois que a gente desencarna, é melhor ter mais torcida pró do que contra, né? Não é verdade? Então, quanto mais gente que estiver torcendo por você, melhor, né? Então, a reparação deve ser um ato contínuo ao arrependimento. Arrependeu, diagnosticou, faz alguma coisa para reduzir o prejuízo, para recuperar a relação. Traduz, portanto, o reconhecimento de erro. Se a gente percebeu o erro, significa que a gente aprendeu. Não dá para fazer desse jeito. Esse é o ponto mais importante. E se você for teimoso, gente, teimoso não aprende. Teimoso não aprende. Está comendo sabão, soltando bolha pela boca, falando que é queijo. Não é queijo. Mas está soltando bolha. É queijo. Tá bom. Come o queijo, come o sabão, aí fica à vontade. Né? A gente está passando por isso agora. Né? Esse mundo louco que a gente está, nunca teve tanta informação disponível e nunca a gente foi tão desinformado. Tem gente que quer saber as notícias, vai no WhatsApp, vai no Facebook. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Né? A gente nunca foi tão desinformado. E assim, não, é isso. Eu li. Aonde você leu? No WhatsApp. Quer dizer, você está sendo enganado e acha bom ainda. Né? Está comendo sabão, soltando bolha e dizendo que é queijo. Não adianta, gente. Isso é uma característica do nosso tempo mesmo. Né? Então, é uma ação proativa e produtiva. E isso é um ponto fundamental. Porque não é só a consolidação do aprendizado, não é só a percepção do erro para o aprendizado, mas a reparação é a consolidação desse aprendizado. É quando eu vou lá e gero uma ação na tentativa de anular o prejuízo que eu provoquei e de admitir para mim mesmo, mais do que para os outros, que eu percebi o meu erro, cometi o meu erro. Tá? Gera harmonia e simpatia, porque é interessante isso. Lembra da questão da luz e da escuridão? Quando você tem uma atitude correta dessa, você gera luz. E às vezes você, mesmo sendo um fósforo, você acende a luz no meio de uma escuridão. E as pessoas vão prestar atenção em você, vão falar, olha que legal. Né? Antigamente, quando a gente... acho que isso vem da escola, né? Na nossa época não chamava bullying, mas tinha pra caramba, né? Acho que tinha mais do que agora. Então era assim, alguém falava alguma coisa, os moleques, vai deixar barato, covarde, não vai brigar. Era assim. Então você era condicionado a reagir contra todo mundo que causasse qualquer tipo de dano para você, ou que às vezes falasse alguma coisa que não concordava com você. Isso é tão natural. As pessoas têm que concordar com você em tudo. Por que ninguém pode pensar diferente de você? Faz parte. Né? Então, esse processo, a gente age muito assim, é infantil mesmo. Então, a gente tem que parar, relaxar. Não gostou? Tá bom, não tem problema. Olha, desculpa aí, hein? Foi mal. Eu pisei na bola com você, fui desrespeitoso, eu estava irritado, me desculpa. Apesar que isso é meio, né? Eu estava irritado, uma licença para você ser grosso, para você cometer. Não é. Né? Mas... olha, não consegui me controlar, posso fazer alguma coisa para te ajudar? Será que alguma coisa que eu posso fazer que recupere o prejuízo que eu te provoquei? E assim por diante. Aí quem está em volta vai falar assim, olha só. Aí eu lembro da minha mãe, que corajoso, ele foi lá pedir desculpa. E tem que ter mais coragem do que tentar se vingar. Né? E aí, esse é o processo fisiológico, né? O processo natural de aprendizado. Mas tem uma doencinha aí, que a gente colocou no meio desse processo, que chama culpa. E tem muita gente que confunde culpa com arrependimento. Não é a mesma coisa. A culpa, ela anda junto com a responsabilidade. Junto não. É uma ou a outra. É o caminho A ou o caminho B. Então, uma vez que eu me arrependo, uma vez que eu percebo que eu errei, eu tenho esses dois caminhos. O caminho saudável, que é a da responsabilidade, que vai fazer com que eu tente consertar, por isso que eu falo que é dinâmico, é ativo, é produtivo.
E tem o caminho da culpa. A culpa é uma porcaria. Não serve para nada. Sabe, o culpado é aquele que senta no caminho, pega o chicotinho, fica batendo nas costas e fala assim, eu não presto para nada, eu sou uma droga, eu não sei porque eu nasci. Quem que está ganhando com isso, gente? Absolutamente ninguém. Ah, mas eu estou me sentindo tão culpado. Então vai lá e pede desculpa, larga a culpa para lá, assume a responsabilidade do que você fez. Porque quando você está lá se sentindo culpado, a responsabilidade passa longe. O que você vai fazer para resolver? Nada, eu estou muito ocupado aqui chorando. Ah, mas olha, Deus está vendo que eu estou arrependido. Meu, Ele conhece você melhor que você mesmo. Você não tem que demonstrar para Ele que você está arrependido. Você tem que agir. Faz alguma coisa. Vai lá pedir desculpas. Vai consertar a burrada que você fez. Não é assim. Então, a culpa é filha do orgulho. Eu não tive como não admitir que eu errei, mas eu continuo orgulhoso e vaidoso. Então eu não vou pedir desculpas, porque não dá, entala. Eu prefiro me sentir culpado e fico lá me lamentando. E aí eu vou para autoflagelação. Que culpa é autoflagelação. É eu me castigar. Olha, Deus vai me castigar. Deus não castiga, gente. Deus é infinitamente bom e justo. Quem se castiga é você. E você se castiga porque você quer. Você é orgulhoso. Você prefere o orgulho do que a evolução. Tinha uma charge da Federação Espírita de Goiás que eu adorei. É um cara pendurado num precipício, com uma mão ele está segurando um galho, e com a outra mão ele segura um saco enorme escrito orgulho. E tem alguém com a mão, olha, solta o saco do orgulho e segura na minha mão que eu te tiro da situação. O cara não solta. Não vou me livrar do orgulho. Né? Fica pendurado até o galinho soltar, e aí você vai para o precipício. Né? E é engraçado como a gente faz isso. Não é uma coisa assim que eu escolho voluntariamente. A gente está trazendo certo atavismo. A gente agiu tanto tempo assim que a gente continua fazendo. Está na hora de cair a ficha. De Pelo menos, se é para você escolher o caminho, você escolhe conscientemente. Porque essa história de ir porque todo mundo está indo, não cabe mais. Ainda mais na cabeça de espírita, que para pensar. Você já tem as coisas na sua mão, você já tem as ferramentas para você decidir o caminho. Então, é necessário. Então, a culpa, no dicionário, falta voluntária de uma obrigação ou um princípio ético. Voluntária. Então, isso não tem nada a ver com direito, tá, pessoal? Se tiver algum advogado aqui, no direito, culpa e responsabilidade tem conceitos diferentes. Eu estou falando filosoficamente. A falta voluntária, ou seja, eu errei, mas eu fiz de propósito para prejudicar o outro. Aí é culpa. Ainda assim não serve para nada. Porque se eu fiz de propósito, mesmo sabendo que eu estava prejudicando, e eu sou culpado, eu não vou me arrepender. Então eu nem cheguei no ponto de perceber que eu estou fazendo burrada. Então, se você for ver direitinho, eu sei que eu estou cometendo um erro aqui, mas eu não sei o que significa esse erro na minha vida. Se eu soubesse, eu não tinha feito. Deu para entender o que eu quis dizer? No final das contas, eu tenho erros que eu cometo voluntariamente num primeiro plano, mas é porque eu não sei o segundo plano, ou eu cometo no segundo plano, eu não sei o terceiro plano. Eu sei que aquilo é errado, mas eu não percebo o que vai trazer isso de responsabilidade para mim lá para frente. Você acha que se alguém soubesse o que acontece com a nossa alma quando a gente suicida, quando a gente faz aborto, você acha que alguém ia fazer? É porque no fundo não acredita. Não, isso é bobagem, não vai acontecer nada disso, não. Vai. E acontece. Só que quando você perceber, aí é que você vai se arrepender. Lá do outro lado. Aí você fala, puxa, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Encarna de novo, filhão. Vamos lá, para outra encarnação. Para você dar valor para o corpo físico que você tem e não se suicidar. Para você entender que o filho que está no teu ventre é outro espírito, é um teu irmão, né? Não faz parte de você. E assim as coisas vão andando, e é assim que a gente vai evoluindo. É por isso que a gente melhorou de 2000 anos para cá. Né? Não é porque Jesus falou e a gente entendeu. A gente não entendeu droga nenhuma. A gente está entendendo
sofrendo. E aí ainda põe a culpa nele. Diz que é Deus que, né? Quer dizer, Jesus deu o exemplo e a gente põe a culpa em Deus. Que fala que ele está punindo a gente. Não é isso. Vamos assumir a responsabilidade. Não adianta terceirizar mais. Né? Quem está provocando os erros somos nós. Em compensação, as vitórias também são nossas. Né? As vitórias também são nossas. Outro dia eu estava vendo um grupo lá no Brasil, tirando sarro, que o cara ganhou uma luta de boxe, falou assim, eu quero agradecer a Deus que me deu essa vitória. Aí vai entrevistar o que perdeu, falou, eu estou pensando em começar a pedir para Poseidon, porque Deus está do lado dele, né? Eu perdi. Então, assim, a gente fica pondo tudo na mão, nas costas do outro, né? E não tem nada a ver. É a gente que tem que resolver essa parada aí, tá bom? Senão a gente vai começar a rezar para Poseidon, né? Que tem menos gente pedindo as coisas para ele, quem sabe dá certo. E a responsabilidade, que no dicionário é qualidade ou condição de responsável, que dá lugar, que é causa de. Né? Então, tudo que nós fazemos traz uma consequência, a consequência é a nossa responsabilidade, que pode ser boa ou ruim. Não é? Então, quem é o responsável por nós estarmos aqui às beiras das 16ª Jornadas Portuguesas de Espiritismo? Né? O seu Orlando e a doutora Marlene. E a Rosarinho, a Michele, esse povo que carrega o piano. Então, essa responsabilidade é uma consequência de algo que foi feito. Quando a gente sente o nosso coração feliz de estar aqui, a gente percebe, puxa, foi uma bola dentro. É aqui, o caminho é esse aí. É responsabilidade, ensinando. Aqui é o certo. E quando você faz alguma coisa errada, e você sente a angústia do erro, quando você se arrepende, também está ensinando. Então, a gente está aprendendo o tempo inteiro, quando erra e quando acerta. Se você estiver prestando atenção na lição. Né? Se você não se revoltar com as consequências. Tá? Então, a diferença é a consciência. Se eu estou consciente, né, do erro, e eu sou responsável, e eu assumo isso, a responsabilidade vai ser produtiva. Mas, se eu me culpo, né, e não me perdoo pelo meu erro, então eu vou ficar chafurdando nesse lamaçal aí que é a culpa. Tá? Então, a responsabilidade sempre existe, mesmo quando é um ato involuntário. Se eu não tenho nenhuma intenção de derrubar um copo no chão, mas eu derrubo, o copo quebra, eu não sou culpado, mas continuo sendo responsável pelo copo ter caído. Tá? Então, tanto faz. E se também eu dei um tapa no copo para quebrar o copo, e depois falei, nossa, eu não devia ter feito isso. Também a responsabilidade está lá. A culpa é que pode variar, né? Se eu sabia ou não que o que eu estava fazendo estava errado. Então, o culpado é sempre responsável, o responsável nem sempre é culpado. Tá? Então, a gente é responsável pelo quê? Pelos nossos atos, pelas nossas vidas, pela nossa felicidade, pela nossa infelicidade, pelos nossos caminhos. Isso é uma das mensagens mais fortes do Espiritismo, na minha opinião. O Espiritismo diz o seguinte, a sua vida está na tua mão. E é você que vai fazer com que dê certo ou não. E aí, a gente para de transferir a responsabilidade para os outros. Tá? Isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. No começo eu achava que era uma ótima notícia, porque aí eu não preciso depender de ninguém para resolver os meus problemas. Mas tem um lado ruim, é que eu que tenho que resolver. Né? Então é o que eu falo, né? Quando eu fazia o catecismo, chegava lá no céu, estava São Pedro, né? Pedro, que acho que é o cara do portão lá. E aí, um velhinho de barba, todo bonzinho, com um livro na mão, escrito Décio Andoli Júnior. Oi, São Pedro, tudo bem? Ô, meu filho, você por aqui? Pois é, me chamaram. Ele falou assim, vamos ver se você vai entrar ou não. Aí ele ia começar a ver. Falou assim, você puxou o rabo do gato, -1. Ajudou o ceguinho a atravessar a rua, +2. Não sei o quê. Aí depois ele fazia uma conta no final e ia ver lá. 0 mais ou menos 2 é purgatório. +2 para cima pode entrar no céu, você está livre. -2 para baixo, sinto muito, vai arder no inferno pela eternidade, né? Que é uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Aí eu ia fazer uma cara de coitado para ele. Você acha que um santo, bonzinho, velhinho de barba, não ia ficar comovido comigo? Vamos supor que deu -4. Eu falei assim, mas meu filho, -4, mas São Pedro, pelo amor de Deus.
Eu faço de novo, o que o senhor quiser, eu resolvo. E até chorar. E aí, você acha que ele não ia me dar uma chance? Aí, depois do Espiritismo, eu percebi que é assim. Quando eu chegar lá, vai ter um painel 4D que vai perceber automaticamente a minha presença pela vibração do meu perispírito. E aí vai aparecer a tela, né? E vai passar a minha vida. E isso acontece mesmo, sabe? Não sei se é com a tela 4D, mas acontece de você rever a sua vida. Só que assim, eu vou me ver como se eu não fosse eu. E eu vou julgar o que eu fiz. Ai, ficou ruim, hein? Eu preferi o velhinho de barba. Ficou ruim. Por isso que Jesus falava assim, que você vai ser julgado com o mesmo rigor com que julgou. Porque você é o juiz. A mesma coisa a mesmo rigor que você usou com o outro, você vai usar com você. Porque na hora de você ver a sua vida, é você que está julgando. E quem que dá a sentença? É você. Veja como a gente está enrolado. Então o Espiritismo está dizendo isso. E é esses caminhos que a gente escolheu na nossa vida, as escolhas que a gente fez, se a gente não tiver consciência dos nossos erros e humildade para assumi-los, quando a gente estiver nessa situação, a gente vai acabar se mandando para onde? Para o umbral. A vantagem entre o umbral e o do inferno é que o inferno não tinha volta, o umbral tem. Né? Então é a vantagem, tá certo? Mas aí a gente precisa avaliar o que é que a gente está fazendo com a gente mesmo, com a nossa vida, sabendo que vai errar, que ainda vai errar muito antes de começar a acertar, que isso faz parte do aprendizado. A gente tem que ser mais condescendente com a gente mesmo, mas não permissivo. Então, não se sentir culpado, mas assumir a responsabilidade. Vamos ser valente, como dizia e diz ainda Maria da Graça, minha mãe. Vamos ser valente, vamos ser forte, vamos assumir os erros que a gente cometeu. Né? A humildade é um sinal de valentia, de força. Tá? E isso é que vai fazer com que a gente continue andando para frente. Tá? Então, eu posso ser culpado. Eu sou culpado dos meus erros. Eu sou responsável por eles. Porque, assim, eu preciso pensar nisso depois. Mas eu acho que eu não estou fazendo mais nada de propósito para prejudicar alguém. Eu acho, preciso pensar. Mas, assim, a princípio, não. Eu estou querendo mais acertar do que errar. Tá certo? Tem as consequências dos meus atos. Eu sou culpado dessas consequências? Não, eu sou responsável por essas consequências. E eu preciso identificá-las e tratá-las. Tá? Então, tudo depende da consciência, como eu disse inicialmente. Então, até onde vai a nossa consciência? Isso significa dizer, até onde vai o meu livre-arbítrio? O meu livre-arbítrio vai até o meu nível de consciência. Eu saber o que é e o que não é. Então, você imagina que você chegasse num restaurante e você falasse assim, você tem um menu? Aqui não tem menu. O que você serve aqui? O que você pedir. Pode pedir qualquer coisa. Você já parou para pensar nisso? Só que situação interessante. O que você vai pedir? Provavelmente alguma coisa que você conhece já. Você foi num restaurante para comer uma coisa diferente, vai comer a mesma coisa. Não é? Por quê? Porque eu não tenho como escolher uma coisa que eu não conheço. Então, como é que eu vou escolher o caminho certo se eu não sei qual é o certo? Vai ter hora que eu vou escolher o errado. Aí é que eu vou perceber que é errado. E é assim que as coisas funcionam. Tá? Então, eu sempre falo assim, será que eu sou culpado se eu não sabia o que eu estava escolhendo? Não, porque eu não tinha consciência. Então, você escolheu o que você comeu hoje de manhã? Ah, eu escolhi. Escolheu? Você chegou na cozinha, abriu a geladeira e viu o que tinha lá. Não é? Você escolheu dentro das suas possibilidades. Tá certo? Você escolheu o que você vestiu hoje? Você sabe quando eu estava fazendo essa palestra? Eu entendi a minha mulher. Porque às vezes ela abre o armário, tem roupa bacana, eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Né? Eu já entendi. Porque assim, ela não tem a que ela imaginou. Né? O menu de opções dela não está dentro. Porque ela pensou assim, sabe, hoje eu vou usar aquele sapatinho. Tá, isso aqui.
Aquele sapatinho vai combinar com uma calça assim, com uma blusa assim. Só que na hora que ela vai no armário, o sapatinho está lá. Só que a blusa e a calça... Se o armário fosse quântico, ela colapsava, né? Aí ia ficar legal. Então eu passei a entender o que a reclamação dela, né? É que não tem o que ela espera que tenha. Homem é o contrário. Você nem acende a luz para escolher a roupa, né? Você pega a que está fácil ali. Às vezes você descobre que você colocou uma calça marrom com um sapato preto e a blusa vermelha, sei lá. Já aconteceu de eu pôr um par de meia de uma cor, uma meia de uma cor e outra de outra, né? Agora eu pedi para colocar numa bolinha as duas juntas, porque para não correr esse risco. Porque a gente não está muito preocupado com isso. Mas se eu for escolher, eu só posso escolher o que está lá no armário. Então não é assim, o nosso livre-arbítrio não é infinito, porque a nossa consciência é limitada. Tá? Você escolheu o que você vai fazer hoje, você tem um plano. Mas a doutora Ivene ia vir para jornadas. E não veio. Ela escolheu e não colheu, né? Por questões que são alheias à vontade dela. Você escolheu se vai fazer sol hoje? Se vai chover? Você não escolhe isso. Você tem que escolher o que você vai fazer com aquilo que está acontecendo com você. Tá? Senão a gente escolher, amanhã eu vou ganhar na loteria, vou ficar rico, vou parar de passar perrengue na minha vida. Vou começar a viver uma vida mais tranquila, mais sossegada. Tá, então, a escolha que você tem, qual que é? Eu não vou mais me preocupar em ter um carro novo. Não vou mais me preocupar em ter tanta roupa, não vou mais me preocupar em ter tanto luxo, vou viver uma vida mais simples. Você se adequa ao que você tem, ao que você ganha. Você vai ser feliz também. Né? Aliás, você vai ser mais feliz. Se ficar correndo atrás, você compra um carro novo, daqui a pouco o carro novo já não serve mais, você quer um mais novo e você vai estar sempre nessa ansiedade de ganhar alguma coisa. Tá? Então, o meio ambiente oferece as escolhas e a gente decide dentro das opções que ela nos oferece. Tá? Se as opções são certas, as consequências são boas. Se as opções são erradas, as consequências são ruins. E isso é que é a responsabilidade. É uma lei divina. Tá? E isso faz parte de uma lei chamada ação e reação, que não é lei de Italião, tá? Não é olho por olho, dente por dente. A gente confunde muito isso. A lei de ação e reação é que a minha ação provoca uma reação, que não é a mesma coisa na mesma intensidade do mesmo jeito. Que isso não resolve. Tá? Se resolvesse, briga terminava em abraço. Né? Porque o cara te dá um tapa, você fala assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tapa na cara dele para ele perceber como foi ruim. Aí você dá o tapa na cara dele e fala, puxa, irmão, é verdade, é ruim. Então vamos tomar um café. Não é isso que acontece. Né? Sai todo mundo se engalfinhando, um batendo no outro, porque você tem que sair vitorioso e bater mais vezes do que ele bater em você. O cara sai com os dois olhos roxos e fala assim, mas você precisa ver a cara do outro como ficou. Sai todo feliz. Gente, que burrada, né? A gente é bem esquisito mesmo. Então, o velho ditado diz, a ocasião faz o ladrão, mas a verdade é que a ocasião revela o ladrão. Então, se eu não sou ladrão, não é porque apareceu uma oportunidade que eu vou virar. Né? E, às vezes, depende só do valor a ser subtraído. Né? Eu não sou ladrão até 2 milhões de reais. De 2 milhões para mais, eu dou um jeitinho. Né? Então, se eu sou ladrão, eu não vou roubar nem R$1, nem 2 milhões de reais, nem 100 milhões de reais. Porque é um princípio meu. Isso já está comigo. Né? E não vai acontecer. E ponto final. A gente estava falando sobre isso hoje no almoço. Né, Paulo? Quer dizer, eu bati num carro de alguém e pensei, puxa, se fosse o meu carro, eu ia ficar bem triste. Desce, faz uma cartinha, né? Olha, desculpa, bati no seu carro, meu telefone é tal, me liga. E coloca no para-brisa. Por quê? Olha, que legal, puxa, que bonito que você fez. Bonito nada, é o normal. É o mínimo. Porque se fosse no meu carro, eu ia querer que alguém assumisse a responsabilidade. Não é? E o exemplo, por isso que ser pai ajuda a gente, porque o filho ensina mais o pai do que o pai ensina o filho. Eu quero que ele seja decente, o único jeito é eu ser decente, para ele olhar e falar assim, tem que ser desse jeito. Né? Você falou isso hoje, né, Paulo? Quer dizer, não adianta eu falar uma coisa para ele e ele me ver fazendo o errado. Então, é não ser o ladrão que é o nosso problema. Não ficar preocupado em não ter a oportunidade para ser ladrão. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. No nível de evolução que a gente está,
aquilo que a gente decide é muito mais a ação do meio sobre nós do que propriamente uma escolha. E às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, você está falando que não tem problema errar. Não tem mesmo, faz parte. O problema é você não assumir a responsabilidade. Eu estou falando para você não se sentir culpado, mas não estou falando para você ficar, então, não, errei, né? Tá bom. Não, não é isso que eu estou falando. Vai lá consertar. Porque isso é que é a consolidação do aprendizado. Tá? Porque senão, o que acontece é que a gente se culpa, né? E aí a gente entra nesse estado de não produtivo de culpa, que é de autoflagelação. Isso aí não vai resolver o problema de ninguém. Né? A falta de culpa não exime ninguém das consequências do que faz, porque culpa e responsabilidade andam próximas, mas não são a mesma coisa. E a gente aprende por tentativa e erro. Tá? As consequências é que diz se a gente acertou ou errou. E é assim que a gente vai aprendendo. Isso que é a lei de ação e reação, como eu já falei, que é uma lei divina. Tá bom? E ninguém tem culpa, mas todos são responsáveis. Então, se eu der um murro na parede e quebrar a minha mão, quem é o responsável? A parede? Não, eu que dei o murro. É uma consequência. A força que eu coloquei sobre a parede é uma lei da física. A mesma força que eu joguei pela parede, a parede joga na minha mão. E aí quebra o meu osso. Quem quebrou a minha mão não foi a parede, fui eu. Foi a minha decisão de dar o soco na parede. E é assim que funciona a vida da gente. Tudo que a gente faz tem consequências, que podem ser boas ou más. A gente precisa estar atento e selecionar as boas para repetir. Tá? Nós somos responsáveis, mas não somos culpados. Porque apesar de muita gente achar que é sabido, não é. Se a gente fosse sabido, a gente não estava encarnado. A gente está aqui aprendendo. E esse aprendizado vai durar um bom tempo ainda. Tá? Deus não castiga, isso é uma das coisas que eu mais fico chateado quando eu ouço. Não sei se aqui em Portugal eles usam esse termo, sou temente a Deus. Usa? Você tem medo de Deus? Do que você não vai ter medo então? Infinitamente bom e justo que te criou, teu pai, você tem medo dele? Tem alguma coisa errada no seu conceito de Deus. Não é para ter medo de Deus. Que ele não culpa, ele não pune. Não é? Ele está lá para te ensinar. E aí o pessoal pega e fala assim, não vai sair até pagar o último centil. Isso é do nosso orgulho, da nossa vaidade. Pagar o último centil significa o quê, na minha opinião? Aprender. A hora que eu aprendi, eu não preciso mais pagar nada, não. Mas tem um monte de exemplos de gente que nem aquela história lá no Rio Grande do Sul, daquela boate que pegou fogo, e a gente tem várias informações muito fidedignas até. O pessoal da AME do Rio Grande do Sul, o pessoal da AME Pelotas, eles sonharam que estavam dando atendimento à noite, no dia seguinte acordaram com a notícia. Foi um negócio bem forte. E tem a ver com a história dos nazistas, né? E com os campos de concentração. Então Deus fez eles. Não foi Deus. Foram eles que devem ter pedido. Eu imagino assim. Acho que assim, fala assim, olha, eu quero passar por isso para me livrar dessa culpa que eu estou sentindo. Eu me arrependi, eu não tenho como voltar atrás no que eu fiz, mas eu quero me igualar a esses irmãos que eu prejudiquei e isso vai me fazer bem. Tá, você quer? Quero. Fizeram um grupinho lá, encarnaram, passaram pela situação e foram recebidos com aplausos do outro lado. Porque eles se autoflagelaram? Não, porque eles se sacrificaram em nome do pedido de desculpas, vamos dizer assim, tá? Para as pessoas que eles prejudicaram. Quem escolheu não foi Deus. Se dependesse de Deus, eles não precisavam passar por aquilo, não. Passaram porque ainda tem orgulho, porque ainda tem vaidade, senão nem precisava. Resolveu o problema, está resolvido. Né? Então a gente não tem que temer Deus, a gente tem que amar Ele, agradecer todo dia. E a culpa, gente, provoca autocondenação, sofrimento, não alivia a vítima do erro, nos imobiliza diante da vida e das pessoas, desabilita as nossas virtudes, porque a gente fica ali naquele chororô, e impede nosso crescimento. Culpa é inútil. Essa é a minha opinião. Só serve para a gente ir para esse lugar, aí passar férias, fica lá 80, 100 anos depois que a gente desencarnou. E o que você vai fazer lá? Nada. Vai ficar lá...
humildei. Gente, você acha que Deus quer isso? Você acha que Ele te mandou para lá? Quem manda a gente para esse lugar é a nossa consciência. Consciência orgulhosa e vaidosa, que não quer se perdoar. Então, lembra que eu falei que a má água é um problema? Né? Que a mágoa faz com que você se intoxique. Qual que é o antídoto da mágoa? Perdão. E você sabe para quem que é o perdão? Eu vou perdoar o outro, porque o outro não está nem aí para você. O perdão é o antídoto para a toxina que você produziu para você. Quem precisa do perdão é você. Você precisa se perdoar e perdoar o outro por você. Quando o outro te prejudicou, te perseguiu, e você tem raiva do outro porque ele te prejudicou e te perseguiu, o que ele te fez de mal é fazer em você, sentir em você, o que ele sente contra você. Por isso que eu falei, quando você odeia o outro, fala para o outro que você odeia ele, porque senão não vai adiantar. Se eu não odiar o outro, eu não produzo a toxina, eu vou estar saudável. E o problema do ódio dele é com ele, não é com você. Isso é uma lei divina que nos protege. Ninguém pode nos fazer mal, a não ser a gente mesmo. E quando a gente se sente com raiva, com ódio, magoado, ou a gente se perdoa, ou a gente vai sofrer. Eu não contei a história do meu cunhado? E depois que aconteceu aquilo, eu tirei um peso enorme da minha consciência. A culpa era dele? Não, era minha. Eu é que tinha os sentimentos contraditórios com ele que me faziam mal. Não era problema dele, era meu. O que ele fez contra mim? Nada. Eu é que fiz contra mim. É sempre assim. Então, eu não vou perdoar o outro porque não sei o quê. Azar seu. Azar seu. Eu vou perdoar. Eu perdoei o outro, mas o outro não aceitou o perdão. Azar dele. Azar dele. Porque você está em paz. Eu tive um paciente uma vez que ele estava para desencarnar e não desencarnava. E a gente conversando, ele bem doente, a gente conversando, ele me perguntou sobre o espiritismo, eu fui ensinando ele, fui falando algumas coisas que eu sabia para ele, e num determinado momento ele falou assim para mim: doutor, eu estou super bem, estou super tranquilo, estou só esperando para desencarnar, por que eu não desencarno? Eu falei: deve ter alguma coisa errada, algum problema. Ele olhou para a filha e falou assim: será que é a história com o meu irmão? Eu falei: que história com o seu irmão? Eu briguei com o meu irmão, faz 20 anos que a gente não se fala. Eu falei: acho que é isso. Fala com o seu irmão que o senhor desencarna. Aí ele falou assim para mim, olha só o nível da conversa. Aí ele falou assim para mim: mas ele não vai me perdoar. Eu falei: mas aí é o problema dele. O senhor tem que estar em paz. Aí ele ligou para o irmão nem quis falar com ele. Ele falou que estava morrendo, queria conversar com ele, fazer as pazes, o irmão não quis falar com ele. Ele falou: doutor, ele nem quis falar comigo. Eu falei: aí já é o problema dele. Ele é que vai ter dificuldade para desencarnar depois. O senhor já está em paz, não está? Eu falei: eu estou sim. Né? Desencarnou? Não. Depois nós descobrimos o porquê. É uma história que depois eu conto para vocês. Né? Ele estava ali, eu dei o livro dos Espíritos para ele, a filha dele lia todo dia para ele. Ele já em coma, e ela lia o livro dos Espíritos todo dia para ele. Quando ela terminou o livro dos Espíritos, o marido dela desencarnou num infarto fulminante. No dia seguinte, o pai desencarnou. E ela me ligou: doutor, ele não está desencarnando porque eu tinha que ler aquele livro que o senhor levou lá, para eu poder aceitar a morte do meu pai e depois aceitar a morte do meu marido. Olha só que coisa maluca. E eu achando que eu estava ajudando ele. Na verdade, quando eu dei o livro, eu fiquei pensando nele. Mas ele estava tão bem, era um cara tão... Eu falei assim: por que esse cara não desencarna? A conversa era essa. Né? E quando ela me contou que ele tinha desencarnado, eu quase falei: que bom, né? Porque ele estava tão sofridinho, querendo ir embora, né? E não conseguia. Ele falou: mas doutor, o que está faltando? Né? Era isso. Ele estava lá para dar o suporte para a filha dele. Né? Olha como a espiritualidade é danada. Né? Então, a questão do perdão, gente, é o antídoto da mágoa. E é para a gente tomar, para a gente ficar bem. Então, não adianta ter raiva do outro. A única pessoa, se você quiser que o outro quebre a perna, a única perna que vai ser quebrada é a sua. Né? E a gente precisa saber disso. Tá? Então, como é que a gente perdoa? Perdoar a si mesmo é mais difícil que perdoar o outro. Né? Por isso que a gente nem admite que errou. Então,
perdoar o outro é um ensaio para se perdoar. Por isso que Jesus falou para perdoar 70 vezes 7. É um ensaio. Que aí chegar na sua hora lá na frente do painel 4D, vai estar mais fácil para você se perdoar. Né? Aprenda a perdoar o outro para poder perdoar você também e para julgar com o rigor que você está julgando o outro. Então, é um calibrador que a gente está usando agora. Quanto mais rigoroso você for com os outros, isso vai sobrar para você também. Tá? Tolstói falou, né, que onde está o livro da lei mais claro para o homem do que aquele que está escrito em seu coração. Né? Diz que o reino de Deus está dentro de nós. Quando a gente fecha o olho para olhar para a nossa consciência que está dentro de nós. É isso aí. Né? E Weinberg, que era um escritor, disse assim que o maior direito do mundo é o direito de errar. Só erra quem tenta. Se você não está errando, ou se você acha que não está errando, ou porque você é tão orgulhoso que não está podendo se arrepender, ou porque você não está fazendo nada para aprender. Né? Então, as conclusões que a gente tira para encerrar. Livre-se da culpa, não serve para nada. Assuma as suas responsabilidades, elas que vão te ensinar. Reconheça os seus erros, o arrependimento é fundamental. Lute para corrigi-los, mesmo que seja a longo prazo, mas vai tentando, porque é assim, um treino. Não é? Admita a sua falibilidade, que é o primeiro passo para a gente saber quem realmente a gente é. Isso é que é o meu conceito de humildade. Humildade não é se diminuir. Humildade é saber o seu tamanho exato. Nem mais, nem menos. Não é? Eu acho a vaidade mais grosseira e repugnante é daquele que se diminui para se sentir maior. Não, eu não sou bom, não. Não, eu não sei fazer isso, não. Eu uso esse exemplo com a torta de banana lá no Brasil, e uma vez me fizeram uma torta de banana e me levaram lá. Que eu falei, se você faz a melhor torta de banana de Lisboa, você não tem o direito de não fazer a torta. E tem que fazer e dar para as pessoas experimentarem, porque é um dom que você recebeu. Não é? Então, eu não sei fazer torta de banana, não. Você sabe que sua torta é boa. Todo mundo se delicia quando come. Faz a droga da torta e dá para as pessoas comerem. Tá certo? Isso vale para bacalhau também. Estou fazendo minha propaganda. Né? Você ainda vai errar muito, porque você está no caminho e vai aprender. Então, é isso. E parar de se lamentar, né, gente? Porque isso não leva a nada. Tá? Fica até caricato às vezes. Fica, mas que droga, por que isso aconteceu comigo? Pô, você fez alguma coisa para merecer. Então, vamos tocar o barco, né? Vamos lutar, vamos trabalhar. Porque a gente tem muito o que fazer. Tá bom? Então, Deus é infinitamente bom e justo, por isso não condena, auxilia, não pune, esclarece. Não, e Ele ama, é por isso que Ele educa. Tá? É a educação que a gente muitas vezes acha que é o castigo. Crescimento espiritual, por amor ou pela dor? É melhor pelo amor, né? Tá? Então, arrepender-se é necessário, expiar é consequência da culpa, que traz a dor. E reparar é fundamental, é o caminho do amor. Tá? Então, se é pelo amor ou pela dor, vamos escolher o amor. Para a gente escolher o amor, o que a gente precisa fazer? Se arrepender, pedir desculpa. Tá fácil, pelo menos na teoria. Né? Crescer pelo amor, reconhecer a sua responsabilidade, arrepender-se e reparar. Esse é o caminho, né? Tá? Ações proativas para o crescimento espiritual. Só assim que a gente cresce. O culpado não cresce. Fica lá, sentadinho, chorando, reclamando, com o chicotinho nas costas. Tá? Então, para a gente se animar, vamos lembrar do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Sabe que o José Nilson, lá de Santos, uma vez ele falou um negócio para mim, eu estava meio chateado, triste. Ele falou uma coisa para mim, Décio, todo mundo, quando nasce com um punhado de semente de flor na mão. Se você está no caminho, olhar para trás, não tem nenhuma flor plantada, todas as sementes estão na tua mão. É só começar a plantar. Não é? Então, a gente nunca está perdido. Sempre tem uma saída boa e fácil para nós. Muito obrigado, gente.
noite a todos. Volto a agradecer ao Dr. Décio e ao Dr. Paulo. Tenho a certeza que o Sr. Orlando e a Dona Aldina, se aqui estivessem, estariam muito felizes. Vai ser as primeiras jornadas sem a presença deles, mas sem dúvida alguma vai ser a primeira de muitas, porque temos o dever e vamos continuar este caminho que a doutora Marlene nos deixou e eles também. E começámos sem ela, não é, em 2015, e que agora continuaremos sem o Sr. Orlando e a Dona Aldina. Vamos então para o nosso passo coletivo, como hoje vem um orador de fora, e para a nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento até ao mais alto. Neste momento, pedindo a Jesus, médico das nossas almas, que possa nos conceder a bênção necessária, através da equipa de médicos e enfermeiros que se encontram aqui neste momento, envolvendo-nos com as suas vibrações de paz, de amor, de luz, dando-nos aquele medicamento que cada um de nós necessita para as nossas mazelas da alma, para as nossas dificuldades, que nos ajudam a sair fortalecidos para conseguirmos seguir com confiança o caminho que temos a seguir. Pedimos ao alto que possa envolver a cada um, que possa confortar cada coração neste momento que é de grande alegria e de grande emoção, por estarmos quase a começar as 16ª Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade, que tão bem nos fazem, tanto nos conhecimento nos trazem, não só a nós, mas a muitos outros irmãos, que pela bondade divina e pelo que às vezes nos parece o acaso, adentram aquelas portas e ali percebem que existe a luz no fundo do túnel que se encontrava em escuridão. Pai, a nossa profunda gratidão por esta bênção que é a doutrina espírita, que nos dá todas as ferramentas necessárias para seguirmos o caminho, para errarmos, para cairmos, mas para levantarmos e sairmos vitoriosos, obstáculo após obstáculo, até termos a oportunidade de regressar à pátria espiritual e sentirmos que conseguimos completar aquilo que nos propusemos. Que Jesus possa continuar a iluminar o nosso caminho e que nós tenhamos a capacidade de continuar a enxergar essa luz que nos guia no caminho certo. Que estas bênçãos possam nos acompanhar até aos nossos lares, envolver também todos aqueles que se cruzarão no nosso caminho.
dando-lhes o alento e a força necessária. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.